Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa, meu nome é Anderson. Hoje eu vou falar sobre os pequenos grupos de jazz. Então, dentro da história do jazz, a gente tem, no começo do século XX, alguns grupos que não são tão pequenos, né? São grupos médios ali, mais ou menos assim. E depois, com o passar do tempo, a gente tem essa formação que aumenta e depois diminui, né? Então, na década de 20 ali, a gente tem as orquestras de jazz que vão se formando e tal, e depois, a partir dali, alguns grupos vão se formando com formações menores, né? Mesmo assim, no começo do século, aí, na década de 10, de 20, a gente tem alguns grupos pequenos que acontecem porque dentro dessas formações que a gente tinha que tocava nas ruas, as brass bands, né, os grupos que tocavam nos velórios, nos funerais, nas festas e enfim, em todo lugar, alguns músicos trabalhavam solo, duo, talvez trio, nos cabarés, né, nas casas de show que aconteciam ali, ou acompanhando algum cantor que era famoso ali dentro da cidade. Então, a gente tem essas formações também acontecendo paralelo a esses grupos mais importantes que aconteciam ali nas ruas, né? E um dos grupos que a gente tem, eu vou começar com um grupo aqui que não é tão pequeno, mas que foi bastante importante, que é o do King Oliver. King Oliver que está em pé do lado esquerdo com o trompete ali na mão. King Oliver and his Creole Jazz Band. A gente tem o Louis Armstrong sentado no meio aqui segurando o trompete também. Então, o Louis Armstrong ele entrou no grupo do King Oliver, que o King Oliver era o seu mestre, né? Então, ele acaba tocando futuramente com King Oliver. E depois a gente tem um grupo também que não é pequeno, mas tem essa formação média aí, que é o New Orleans Rhythm King. Então, esse grupo também bastante importante, assim, bastante conhecido para a época. E tem a formação média, vamos dizer assim, né? E aí, a partir daí, a gente começa a ter uns outros grupos com formações pequenas também, né? Que alguns de destaque, né? Dentro da década de 10, década de 20. E entre eles, a gente tem esse grupo que é o Original Dixieland Jazz Band. Então, esse foi um grupo também que foi bastante famoso nessa época do Dixieland. Ok? E aí a gente segue, quando chega na década de 20, alguns músicos que já teriam orquestra, que teriam a sua formação, né, ou criado grupos com formações maiores, né? Então, na década de 20 já começa a apontar essas formações maiores que na década de 30 viriam a ser as big bands, né? Então, na década de 20 começa a formar esses grupos, mas também tem em alguns destaques alguns músicos solistas, né? Alguns músicos que já começam a tocar essa questão de ser solista mesmo, de aparecer fora desse grupo que está tocando ali, porque quando uma orquestra está tocando, geralmente está todo mundo seguindo um arranjo e não tinha essa ideia do solista, né? De alguém tocar fora do que estava acontecendo ali em conjunto, né? Aí no fim da década de 20, isso começa a acontecer, né? Coleman Hawkes, o Benny Goodman mesmo traz alguns músicos que podem aparecer, Lester Young, alguns músicos já começam a se destacar como solistas. E na década de 30, onde a gente tem uma formação maior desses grupos aí que são grupos grandes e aí alguns músicos se juntam para formar grupos menores, né? E um deles é o Benny Goodman, que tinha sua orquestra, mas em 34 ele conhece Ted Wilson, que é o pianista, que está sentado aí, e o Gene Krupa, que já era baterista dele. Então ele faz esse trio, e depois ele conhece Lionel Hampton, em 35, que é esse vibrafonista, e aí ele forma esse quarteto. E ele toca com esse quarteto por um tempo, né? E tem até aquela questão que demora um pouco para ele se apresentar em público, pelo fato do Ted Wilson ser negro, depois o Lionel Hampton também. E, enfim, mas depois de um tempo ele cria coragem, se apresenta no grupo, e esse grupo às vezes se formava de quarteto, ou quinteto, ou sexteto. E quem entrava nessa formação era o trompetista Curt Williams, que foi trompetista depois do Duke Ellington, por quase 50 anos aí, e o guitarrista Charlie Christian, que também entra nessa formação pequena e também faz parte depois da formação do Benny Goodman, quando tem uma formação maior aí, certo? Então, dessas formações, desses grupos que tinham aí, de grandes grupos, que tem nessa década de 20 e 30, a gente tem algumas pessoas, alguns band leaders que formam esses grupos menores, né? E um outro dele aqui é o Art Shaw. O Art Shaw é o clarinetista.
E o Art Shaw, ele tem esse grupo que ele coloca o Barney Castle na guitarra, e aí ele tem o Morris Raymond no baixo, na bateria tem um Don Marmosa, e no trompete ele tem o Roy Eldridge, que às vezes que tá na foto, aí tem o Billy Butterfield, que também toca com ele trompete em alguns momentos, certo? E outro band leader também que tem o seu grupo, né, tem sua orquestra e depois forma um grupo pequeno, foi o Tommy Dorsey. Tommy Dorsey, que é irmão do Jimmy Dorsey, e o Tommy Dorsey, trombonista. Então ele forma aí, ó, Tommy Dorsey and His Clean Bake Seven. Então ele foi um dos músicos que também tiveram formações pequenas. Só para pontuar aqui o que eu esqueci, a gente ouve alguns desses grupos, né? Então a gente ouve, por exemplo, o grupo do Art Shaw. E nesse grupo a gente tem uma sensação de que alguns grupos, né, ou alguns músicos tinham essa influência também do Gypsy, né? Então é bem engraçado assim, né? A gente escuta, por exemplo, essa formação do Art Shaw e a gente ouve pela guitarra do Barney Castle, essa questão do clarinete, lembra muito o estilo Gypsy, né? Que é aquele estilo que veio ser mais conhecido pelo guitarrista Django Reinhardt, né? Então quando a gente escuta essa formação, a gente tem uma lembrança bem forte desse estilo aí. E isso é uma herança que vem também, né, pela formação do banjo, né, essa questão do tocar na guitarra. Então a gente tem essa referência. E aí tem um outro grupo, um outro músico também que forma seu pequeno grupo, que é o Duke Ellington. E é o Duke Ellington Sidekicks. E aí nesse grupo, mesma coisa, né? Ele seleciona alguns músicos que tocavam com ele e cria esse grupo menor. Claro que o Duke Ellington depois forma outros grupos menores também, né? Tem uma gravação do Duke que tá tocando ele no piano, Joe Pass na guitarra, o Ray Brown no baixo e o Shelly Manne na bateria, que também é um quarteto incrível. Eles até gravaram, né, um disco nessa formação aí. Okay? Aí tem um músico que foi super importante, que também começou a sua carreira bem cedo e passou por várias épocas, que foi Oscar Peterson, né? E o Oscar Peterson, ele foi importante porque ele tocou com muitos músicos, né? O Oscar Peterson é um virtuoso do piano, né? Então, ele tem algumas formações, que ele tem esse primeiro trio aqui. Depois, ele tem uma próxima formação que ele não toca com bateria, é só ele no piano, o Ray Brown no baixo e o Herbie Ellis na guitarra. E uma outra formação que ele faz também, que ficou bastante... Depois se formou um quarteto, né? Que ele gravou alguns discos também, que foi essa gravação onde ele toca o piano, Nils Heine, Orsted Pedersen toca no baixo e o Martin Drew na bateria. Essa formação que ele tem aí, depois forma um quarteto que ele toca um disco bem famoso dele, já da década de 2000, que é um ao vivo em Viena, tal, que ele toca, que esse trio aí também faz parte dessa formação, né? Todos mais velhos já e tal. Então ele passa por essa fase também. Aí depois a gente entra na década de 40. Na década de 40, a gente tem algumas mudanças que acontecem e que são diferentes do que acontecia antes. Então, por exemplo, na década de 10, 20, a gente tem essa questão dos instrumentos solistas, né, do começo ali do século 20, né? Os solistas tocarem em contraponto. Então, geralmente o trompete e o clarinete, que eram os instrumentos de frontline. Geralmente esses instrumentos, eles tocavam em contraponto um ao outro na melodia e mesmo na improvisação, né? Eles seguiam tocando e um sempre cruzando o outro ali. E isso depois acontece uma mudança, na verdade, né? Que eles começam a tocar em uníssono. Então na década de 40 já a gente tem essa questão de dois instrumentos tocando junto, e a gente percebe isso bastante quando a gente escuta os discos do Charlie Parker. Quando ele tá tocando com o Miles, ou quando ele tá tocando com o Dizzy, ou quando ele tá tocando com outros músicos mesmo. Então a gente percebe que agora os instrumentos começam a tocar em uníssono, né? Então, o trompete e o saxofone já começa a compartilhar essa parte do frontline, e aí eles tocam em uníssono, abrindo algumas vozes e tal. Mesmo na improvisação, às vezes isso acontece. E a gente tem a formação já de trompete e saxofone, ou saxofone alto e saxofone tenor. Então a gente começa a ter esses instrumentos
tocando juntos, né? Que não acontecia antes, né? E aí a gente tem essa gravação do Bird in the Miles, que é bastante famosa, né? Depois a gente tem até o trio, que o Dizzy Gillespie tocam juntos também. E seguindo pela década de 40, né? Na verdade, fim de 40, começo de 50. E aí, 50 inteiro, a gente tem outros grupos também. E um dos grupos que são famosos, né? Que se destacam bastante, foi dos irmãos Montgomery. Então, a gente tem o Wes Montgomery, Monk Montgomery e Bud Montgomery. Os três músicos, três autodidata, que tocavam lindamente, né? O Wes, com certeza, é o dos irmãos aí mais conhecido, né? Teve um destaque bastante grande assim na sua carreira, né? Um guitarrista que tinha uma questão da performance, né, incrível, e ele teve mais destaque do que os irmãos, mas os irmãos também eram bem conceituados e tocaram com bastante gente, né? Os três passaram pela orquestra do Lionel Hampton, né? Também no começo da sua carreira e tal. E no vídeo onde eu falo das big bands, né? Tenho falando um pouco disso, que é um vídeo anterior a esse, dá uma checada lá, que eu falo sobre os grupos maiores, formações maiores dos grupos, né? Então, esse fica um grupo aí. E um outro grupo que acontece nessa mesma época é o Horace Silver and the Jazz Messengers. Esse grupo começa com o Horace Silver no piano e o Art Blake toca na bateria. E aí já fica conceituado, né, esse grupo do The Jazz Messengers, né? Só que aí começa em 54 e logo depois o Horace Silver ele sai dessa formação. E o Art Blake é que toma conta do grupo, né? Ele que começa, ele que assume, na verdade, aí. E aí tem uma formação que é bastante famosa, que é essa daqui, que é o Art Blake na bateria, Jim Merritt no baixo, o Lee Morgan no trompete. Aí tem uma época que toca o Benny Gonson no saxofone, depois a gente tem o Wayne Shorter no saxofone e Bob Timmons no piano. E o Art Blake, ele ficou famoso, né? Porque ele fez esse grupo e várias pessoas passaram por esse grupo, né? Então tem o Jack McLean, Johnny Griffin, Benny Gonson, Wayne Shorter, Bill Handman, Donald Byrd, Fred Hubbard, Wynton Marsalis, Thelonious Monk. Várias pessoas, vários músicos passaram pela formação do The Jazz Messenger, com Art Blake já no comando aí. Isso na década de 70, 80, a gente tem essas formações aí, né? Então vários músicos vieram dessa formação. O Art Blake, ele tinha uma questão de ser tipo um professor, mas também uma pessoa que ajudava outros músicos, né? Ou seja, ele dava a mão para os músicos e falava assim, ó, a partir daqui é com você. E aí o que ele fazia? Ele chamava vários músicos para tocar no grupo dele e esses músicos não ficavam muito tempo tocando com ele. É como se fosse um preparatório para seguir carreira solo. Então ele trazia alguns músicos, ele preparava esses músicos ali tocando com ele e depois ele falava, ó, segue você agora porque você está preparado já, está pronto para seguir a sua carreira. E a gente vê que a maioria dos músicos que tocam com ele, faz parte do grupo dele, depois tem um destaque, né? Tem um nome em carreira solo, né? Então ele tem essa visão também, né? Ele tem esse olhar para quem ele vai chamar, quem ele vai tocar, quem ele vai preparar para tocar com ele, ou quem ele vai acrescentar no grupo dele para fazer um trabalho e depois seguir em frente. Então é uma espécie de um professor mesmo aí, né? Que preparou alguns músicos para seguir em frente. E aí a gente tem também um grupo que foi bastante famoso e bastante importante, que é o Jazz at the Philharmonic. Esse grupo aí, ele durou por quase 30 anos. E ele foi formado pelo produtor Norman Granz. O Norman Granz, ele era editor de filmes na Metro-Goldwyn, uma empresa, né, de vídeo e tal. E aos tempos livres, ele patrocinava alguns músicos de jazz. Ele chamava alguns músicos e falava assim, ó, vamos tocar ali e tal. E aí ele mandou fazer um cartaz, e nesse cartaz ele escreve Jazz Concert The Philharmonic Auditorium. Só que na hora que a gráfica vai imprimir, ela imprime Jazz at the Philharmonic. E aí veio assim, ficou desse jeito mesmo. E enfim, ele passa desse jeito, deixa desse jeito mesmo e lança o grupo. E teve um super sucesso. Durante essa formação, muitos músicos, muitos mesmo, passaram por esse palco, né? Então, a Jazz at the Philharmonic era como se fosse um festival de jazz que acontecia, né? E
vários músicos passavam, era um evento que durava 2, 3 dias e vários músicos tocando juntos. E a partir desse festival também muitos músicos tiveram formações individuais depois disso e tal. Mas foi bastante importante. Então, se você for buscar Jazz at the Philharmonic, você vai encontrar diversas formações diferentes, né? Então, é legal para conhecer os músicos, para ouvir os standards, para conhecer os temas. Foi muito importante, né? Para essa época aí. Voltando para os grupos pequenos, a gente tem Count Basie e o Kansas City Six. Então a gente tem o Ed Vinson, Joe Pass, Willie Cook, Louis Bellson, Nils Haney, Orsted Peterson, tocando com ele nessa formação, né? E o Count Basie, ele tinha uma questão de fazer a coisa acontecer, né? Então ele era um super band leader, né? Tinha a orquestra dele, a big band dele, e aí ele faz a mesma condução com um grupo pequeno, né? Então a gente escuta essa formação e vê que tá tudo bem alinhado, tudo bem arranjado, né? É um disco bem legal para escutar. Então aproveita aí, dá uma pesquisada. E depois tem um outro músico que foi muito importante também na era do jazz, que foi o Miles Davis, né? O Miles dispensa apresentação, né? Então, eu tenho alguns vídeos aqui já falando sobre ele e tal, e o Miles foi incrível, né? E o Miles foi importante porque ele deu espaço para muitos músicos, né, tocar com ele, né? Então você vê, ó, Joe Coltrane, Cannonball Adderley, Hank Mobley, Wayne Shorter, George Coleman, Sam Reeves, Herbie Hancock, Chick Corea, Marcus Miller, né? Vários músicos a gente conhece que tocaram com Miles. E todos esses músicos que tocaram com Miles tiveram uma carreira super conceituada depois como músicos solos, né? Então a gente percebe que o Miles ele tem uma visão, né, para reconhecer o músico e o talento do músico, né? Ele chamava os músicos para tocar com ele e não devia ser à toa que ele escolhia esses músicos, né? Devia ser com certeza uma escolha a dedo de quem ele estava chamando, né, ou querendo que tocasse com ele para, enfim, fazer parte desse projeto que ele fez em vários momentos da carreira, que o Miles começa a sua carreira na década de 40 e termina só no começo dos anos 90, que é quando ele morre. Então, durante todo esse tempo, muitos músicos tocaram com ele e todos os músicos que tocaram com ele teve esse destaque na sua carreira solo também, certo? Então, o Miles, assim como o Art Blakey, é um professor, né? Foi um professor também para dar um espaço para que os músicos tocassem junto e depois disso preparar os músicos ou só deixar o espaço para que os músicos seguissem na sua carreira sozinho, ok? Então nesse vídeo aqui eu falo sobre os pequenos grupos de jazz. É claro que eu falo alguns grupos, né? São coisas bem pontuais, né? Alguns artistas e alguns grupos que foram importantes na história do jazz. E é claro que existe muito mais, né? Muito mais grupos do que eu falei aqui. Mas esses são grupos que você já pode começar a pesquisar e conhecer o repertório, conhecer o estilo de cada músico, conhecer o que cada músico fez depois da sua carreira solo, a partir do ponto que eu dei aqui para você da carreira de cada músico aí, certo? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um abraço.